Olá, você ligadinho na TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora. É bom estar onde a mãe está. E você está vendo uma belíssima imagem. Esta imagem que você vê é da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. A TV Aparecida está aqui, nesse domingo abençoado, nesse domingo de Ramos, domingo que abre a Semana Maior da nossa fé, a Semana Santa de 2025. A família dos devotos, a sua família, a nossa família, patrocina. A TV Aparecida está aqui no coração de Minas Gerais para mostrar para você a fé do povo mineiro, a fé do povo desta região. E hoje aqui nós queremos rezar, nós queremos ter uma noite abençoada, uma noite de fé, uma noite de luz. Nós vamos presenciar aqui um belíssimo encontro, o encontro de Nossa Senhora das Dores com Jesus, seu Filho, com a cruz às costas. Teremos um belíssimo sermão, uma homilia que vai trazer a profundidade desta Semana Santa, desse encontro de hoje. Nós estamos aqui em Ouro Preto e nós estamos bastante felizes por poder mostrar para você a fé do povo mineiro. E agora, Guilherme Machado vai mostrar para vocês algumas outras imagens e vai falar com o prefeito da cidade para nos contextualizar mais ainda sobre o aspecto cultural desta noite. Noite que é santa, noite abençoada, uma noite de fé. Isso mesmo, Padre Mauro, boa noite para o senhor, boa noite para todo mundo que está ligadinho na programação da TV Aparecida, da TV de Nossa Senhora, iniciando então a vivência da Semana Santa, a Semana Maior da nossa igreja junto conosco, né? É sempre uma alegria, a gente sabe que a TV Aparecida traz uma programação toda especial para a vivência dessa semana para os nossos telespectadores e começando então hoje com a transmissão desse momento tão bonito que acontece aqui em Ouro Preto para a nossa fé, que é essa procissão e o sermão do encontro. Como o senhor disse, Padre Mauro, a gente vai conversar agora com o prefeito Ângelo Osvaldo, prefeito aqui da cidade de Ouro Preto, que vai explicar um pouco para a gente dessa tradição e desse momento de acolhimento para tantas pessoas fiéis que são aqui da cidade, mas também de outros lugares, né, prefeito, que vem até aqui para vivenciar a Semana Santa. Primeiramente, boa noite, viu? Bom tê-lo conosco. Boa noite a todos os telespectadores da TV Aparecida. Para nós é uma alegria muito grande ter aqui a presença da TV Aparecida acompanhando estas cerimônias que se repetem há quase 300 anos. Fazem parte da história de Ouro Preto e o ritual barroco, o ritual que foi estabelecido no tempo áureo da mineração, ele continua com todas as tradições mantidas pelas ordens terceiras, pelas irmandades, pelas paróquias tradicionais de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora do Pilar. E toda a cidade, todo o município de Ouro Preto, todos nós participamos intensamente. É um momento em que Ouro Preto se mobiliza, se movimenta para que essas cerimônias, esses rituais, eles continuem a ser como sempre foram. E é tudo muito bonito, porque é quando Ouro Preto é mais Ouro Preto, é plenamente Ouro Preto. As 13 igrejas barrocas, os sinos tocando, as bandas de música, as irmandades com suas opas, os anjinhos pelas ruas, as figuras bíblicas, as procissões intermináveis. É um momento maravilhoso na vida de Ouro Preto e na história do Brasil. Nós entramos num quadro da história para lembrar um poema que Oswald de Andrade escreveu aqui numa Semana Santa de 1924, dizendo que era como se ele tivesse atravessado um quadro e estivesse vivenciando aquele tempo antigo, onde ele reencontrou as raízes do Brasil. Prefeito, e a gente está numa cidade que já foi capital do estado de Minas Gerais e que a gente pode dizer que ainda é capital de boa parte da cultura, da história desse estado e do nosso país. O senhor entende que... Capital de São Paulo também. Capital de São Paulo também. E São Paulo e Minas. O senhor, prefeito, entende que também é papel da igreja colaborar nesse trabalho de manutenção das tradições e da história, quando a gente vê uma manifestação como essa, que é religiosa, também é uma forma de preservar a nossa história? A religião católica, a religião cristã, desde as origens, ela foi ecumênica do ponto de vista espiritual e estético. Ela incorporou, as basílicas romanas viraram templos.
No Fórum Romano surgiram as igrejas, e a igreja cristã, que começou nas catacumbas, ela subiu depois para as grandes construções no mundo inteiro. E os portugueses, a civilização do ouro em Minas Gerais, portugueses e africanos, todos aqueles que somaram com os brasileiros a construção das nossas cidades históricas, Ouro Preto à frente delas, como capital das Minas Gerais, nós construímos mais igrejas do que palácios ou fortes ou casarões. As igrejas eram um ponto de referência, as igrejas determinavam até o urbanismo. Havia uma igreja aqui, depois um caminho para a procissão, as capelas dos passos, o viradouro de procissão, tudo isso determinava até a expansão da área urbana. Então, essa presença é muito rica e permanece até hoje. Nós estamos ouvindo ao cadenciar das lanças da Guarda Romana. Ser guarda romano já é uma tradição, os jovens querem participar, querem ser guardas romanos na procissão, as crianças, as meninas são os anjinhos, tudo isso faz parte da vida da cidade e todo mundo espera intensamente esse momento maior, que é a Semana Santa, em que nós temos uma fusão de fé e cultura. E quem não tem fé se sente sensibilizado, comovido pela beleza do espetáculo artístico. E quem tem fé fica mais tocado. Uma vez um turista me disse que tinha chegado em Ouro Preto como turista, mas que ia sair como peregrino. Que coisa bonita, prefeito. Queria, inclusive, aproveitar, já que o senhor falou da chegada aqui da procissão, a gente escuta ao fundo o barulho das lanças, é a chegada da imagem de Nosso Senhor dos Passos, então, para esse momento de encontro. Então, vou agradecer a participação do prefeito aqui com a gente nesse momento, nessa transmissão, e vamos devolver para o Padre Mauro Vilela, que vai conversar com o povo, com esses peregrinos, esses fiéis que vieram participar dessa experiência de início da Semana Santa aqui na cidade de Ouro Preto, né, Padre Mauro? Muito bem, Guilherme, o prefeito nos contextualizou um pouco da cultura, da história, mas nós queremos falar de fé. A fé nos move, a fé que mexe com os nossos corações. Vamos conhecer aqui gente de Ouro Preto, gente abençoada, que vai nos contar um pouquinho sobre o que está acontecendo, enquanto nós aguardamos as duas procissões que estão chegando aqui na Praça Tiradentes. Olá, como é o nome do senhor? Meu nome é Marcos Antônio. O senhor é nascido aqui em Ouro Preto? Sou nascido aqui mesmo em Ouro Preto e pertenço à paróquia de Cristo Rei, em Saramenha. Muito bem. O senhor gosta sempre de participar da Semana Santa aqui? Gosto, sim. Acho que é um momento máximo para todos nós, católicos, cristãos, que acreditamos e cremos em Jesus Cristo e iniciemos hoje nesse momento de paixão, morte e ressurreição de Cristo, que se dará no domingo, onde para todos nós católicos e cristãos só podemos pensar e acreditar na vitória. O senhor tem uma graça especial que gostaria de pedir nessa noite santa, nessa noite abençoada e que pudesse nos contar? Eu gostaria de pedir por toda a população de Ouro Preto, por todo esse nosso Brasil e a nossa catedral lá em Aparecida do Norte também, que abençoa a todos vocês por esse excelente e brilhante trabalho que vocês vêm fazendo. A gente acompanha as missas, as celebrações, o Aparecida sertanejo e que gostaria de pedir essa graça, que continue abençoando esse belíssimo e abençoado trabalho de todos vocês. Muito obrigado. Aqui nós temos um fã, um devoto de Nossa Senhora e um fã da TV Aparecida. Muito obrigado pela sua audiência. E a senhora, como se chama? Mônica Beraldo. Muito bem. A senhora é nascida em Ouro Preto? Sim, mas fui crismada na Basílica Antiga de Aparecida. Olha que beleza. Como que a senhora sente a emoção dessa noite abençoada, desse Domingo de Ramos, celebrando essa procissão do encontro? O Domingo de Ramos é um dia especial, porque você ainda não tem a chegada completa dos turistas, mas o povo ouropretano vive com fé, com muita intensidade. Este que é um dos maiores e melhores e mais emocionantes encontros da mãe com o filho. Então é um belo momento de reflexão e há também um milagre que acontece em Ouro Preto. As pessoas que vêm visitar como turista ou procurando um outro objetivo, há nessa celebração a conversão. Alguns vão embora convertidos por participarem de todo o processo da Semana Santa, principalmente de hoje, que é o dia do encontro e é um dia abençoado e iluminado.
Para essa noite santa, essa noite abençoada, a senhora tem uma graça especial que gostaria de pedir? Olha, a graça que todo ano eu peço é pela saúde dos meus amigos, da minha família, e que haja essa conversão, esse milagre da conversão. Ao vir a Ouro Preto, que as pessoas que estejam aqui possam refletir, resgatar uma fé esquecida e resgatar a história que é santa, que a gente não pode deixar de celebrar. Dentro da Igreja Católica, a Semana Santa, o Domingo de Ramos e o grande dia da Páscoa. Muito obrigado pela sua entrevista, uma noite abençoada para a senhora. Deus abençoe. Muito bem, Guilherme Machado, o que você tem para nos contar neste momento? Isso mesmo, padre. A gente segue então aqui acompanhando esse momento de fé, de devoção aqui na cidade de Ouro Preto, e a gente aproveita para contextualizar para quem está em casa um pouco mais dessa tradição. Uma tradição que acontece em tantas outras paróquias e cidades pelo país, né? A procissão do encontro, seja no Domingo de Ramos ou ao longo da semana, ela é muito tradicional em outras comunidades, mas para aqueles que precisam ser lembrados neste momento, a gente recorda, né, que é nessa procissão que a gente olha para o Calvário de Jesus Cristo, recordando o momento em que ele encontra com sua mãe, com a Virgem Maria. Por isso, esse momento do encontro traz essas duas imagens, a imagem de Nosso Senhor dos Passos, carregando o Santo Lenho, carregando a cruz, e também de Nossa Senhora das Dores, então, que sente as dores de ver o seu filho crucificado. A gente está vendo aqui ao fundo, então, chegando a procissão, que vem com a imagem de Nosso Senhor dos Passos. Essa procissão saiu do Santuário Matriz Nossa Senhora da Conceição, e do outro lado, chegando pelo outro lado da praça, a gente vai ver então chegar daqui a pouco a imagem de Nossa Senhora das Dores, que vem lá da igreja São Francisco de Paula. É um momento muito tradicional aqui na cidade de Ouro Preto, e que ajuda também a contar mais dessa história da fé, da devoção do povo mineiro. Por isso, então, para falar mais sobre essa tradição, a gente vai conversar agora com o Mauro Amorim, ele que é coordenador leigo paroquial aqui na cidade, conhece bastante dessa história e nos ajuda a contextualizar mais, então, dessa bonita tradição. Mauro, primeiramente, boa noite, viu? Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão, à nossa programação. Eu que agradeço. Então, após uma longa preparação, Ouro Preto já se prepara para esses momentos desde a sexta-feira que antecedeu o Carnaval. Durante 7 sextas-feiras, na Basílica de Nossa Senhora do Pilar, ocorreram as cerimônias do Centenário das Dores de Nossa Senhora. Na sexta-feira aconteceu a procissão do depósito, que saiu da igreja de Nossa Senhora das Dores, é uma igreja da Ordem dos Servitas, conhecido como Depósito das Dores, até a igreja de São Francisco de Paula. No sábado ocorreu o depósito de Passos, quando a imagem de Nosso Senhor dos Passos saiu da Basílica de Nossa Senhora do Pilar para o Santuário de Nossa Senhora da Conceição. E agora, nessa tarde de domingo, a gente celebra aqui na Praça Tiradentes a cerimônia do encontro. Após um sermão, acontece o encontro das imagens, né? Jesus carregando a cruz com sua mãe, a Virgem Santíssima, a Mãe Dolorosa. Depois seguiremos em procissão até a Basílica do Pilar, parando nos passos onde são cantados motetos pela orquestra e coro Dom Oscar de Oliveira. São motetos do século XVIII, devidamente preparados para essa data. Mauro, a gente estava acompanhando aqui, inclusive conversando com o prefeito há alguns minutos, ele chamava atenção para esse momento que a gente até escutava, certamente quem estava em casa podia acompanhar também, o barulho das lanças sendo batidas no chão. É porque essa procissão, ela traz esse momento de reflexão para o povo de Deus, desses últimos passos de Jesus Cristo antes da morte, da entrega na cruz. Por isso essa encenação de maneira completa, trazendo a guarda romana, os soldados que o acompanhavam e o açoitavam naquela noite, né? Isso mesmo, dentro da liturgia, hoje nós celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Este momento, então, representa mesmo o momento que ele foi aprisionado pela guarda romana, né? O caminho todo do Calvário, onde tem a parte que a Verônica enxuga o seu rosto, ajuda pelo Simão Cirineu, e este momento marcante aqui na Praça Tiradentes, momento a caminho do Calvário, quando ele encontra com sua mãe, carregando a cruz às costas. É muito importante dentro da paraliturgia, nesses momentos, para fazer que as pessoas entendam mais. Essas representações nos levam
a realmente interiorizar mais, a procurar entender, a viver este momento. São momentos emocionantes. Nós vamos escutar o sermão, né, pelo Padre Bruno, ouropretano, que vai nos conduzir a este momento nessa belíssima cerimônia, deste encontro marcante de Jesus com sua mãe ao caminho do Calvário. Mauro, a gente repara quando a gente olha aqui na Praça Tiradentes, as janelas também, as sacadas dos casarões, com flâmulas, com faixas, trazendo as cores litúrgicas desse período que a gente vive. Isso também é uma maneira de chamar a atenção da comunidade, das pessoas, para a vivência, seja no dia a dia. Quem está andando na cidade olha e recorda, estamos num momento diferente, num momento introspectivo, num momento de reflexão para a nossa igreja. Isso mesmo, todos esses acontecimentos nos levam, né, a esse momento especial. Nós notamos mesmo, isso você já falou, a cidade vem se preparando para os dias maiores da Semana Santa. Essa sacada desses casarios aí, centenários, são todos preparados, as pessoas trabalham as cores litúrgicas, principalmente nesses dias da Quaresma, usando a cor roxa. Muda-se agora para o sábado da Aleluia e domingo da Ressurreição, onde a cidade é toda decorada, né, com os tapetes, com as flores, e as sacadas são decoradas com lindas colchas e sobressaindo a cor dourada ou branco. Ouro Preto já vem se preparando há vários dias, pode-se notar, né, nas sacadas aí, está muito bonita a cidade. Com certeza, a gente tem testemunhado isso e tem acompanhado, né, essa beleza da cidade para viver esse momento e principalmente essa fé genuína, né, Mauro? A gente percebe que o povo realmente se sente emocionado e privilegiado de participar de um momento como esse aqui na cidade. Agradeço, viu, a sua participação e a sua ajuda para a gente contextualizar esse momento, essa procissão aqui na TV Aparecida. Nós que agradecemos e convidamos a todos, né, venham viver Ouro Preto nesses dias, principalmente da Semana Santa. Já é um longo período que estamos nos preparando, as orquestras, as bandas de música, os corais, as cerimônias, a decoração. Venham visitar Ouro Preto, venham participar conosco desse dia especial, principalmente neste período de Semana Santa. Tá certo, Mauro, mais uma vez, obrigado, viu? Boa noite para você e a gente segue. Vou pedir para você continuar aqui comigo, que agora a gente vai falar com o Padre Mauro Vilela, que segue então conversando com o povo de Deus, com os fiéis que estão aqui na praça acompanhando esse momento. E como a gente disse, né? Então a imagem de Nosso Senhor dos Passos já chegou aqui. Ao fundo, a banda já vai entonando cantos desse momento, né, de vivência da Semana Santa com os fiéis que aguardam agora a chegada da imagem, da procissão que vem trazendo a imagem de Nossa Senhora das Dores. Mas Padre Mauro Vilela segue então conversando com os fiéis que já estão aqui aguardando e participando desse momento tão bonito. Padre Mauro. Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui aguardando uns minutinhos, onde as duas procissões estão chegando aqui na Praça Tiradentes, a imagem de Nossa Senhora das Dores, que vai se encontrar com Jesus com a cruz às costas, o Senhor dos Passos. Enquanto isso, nós vamos sentindo o coração das pessoas, a fé que está no ar, a fé que está no meio de nós. Vamos conhecer aqui um amigo de Ouro Preto. Como é que é o nome do senhor? José Aparecido dos Santos. Senhor José Aparecido, estou vendo que o senhor faz parte da Irmandade do Santíssimo Sacramento, é verdade? Sim, há 2 anos eu ingressei nessa Irmandade. E fora a Irmandade, eu sou também ministro da Eucaristia já há 12 anos. E qual o nome da paróquia que o senhor participa? Nossa Senhora da Conceição, de Ouro Preto. Nossa Senhora da Conceição, uma belíssima igreja, não é verdade? Feita pelo Aleijadinho, né? Muito bem. E o senhor tem aqui uma cruz que está tampada, né? O senhor leva a cruz em sinal de respeito, em sinal de tradição aqui de Minas, ela está tampada com o pano roxo, é isso? Até a sexta-feira da Paixão, todas as imagens são tampadas, né? Inclusive Cristo, somente Nossa Senhora das Dores e Jesus, Nosso Senhor dos Passos, que estão à vista. Como é que está o coração do senhor participando dessa noite abençoada, dessa bonita procissão? É como a gente estivesse voltando no passado, né? Muita emoção. O senhor tem uma graça especial que o senhor quer pedir nessa noite? Todo ano eu peço pela minha família e para a família do mundo inteiro. E também peço pelo meu pai que está acamado, né? E ele está assim recuperando até bem, graças a Deus. Que o senhor tenha uma noite abençoada, muito obrigado por falar conosco. E agora nós vamos conhecer aqui mais um amigo que está com uma anjinha. Como é o nome do senhor? Eu sou o Nelson. Senhor Nelson, e você, como se chama? Maria Eduarda. Muito bem, Maria Eduarda. E o senhor é daqui de Ouro Preto? Sou daqui de Ouro Preto, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição.
E às vezes eu faço parte da paróquia Nossa Senhora do Pilar, também eu toco na orquestra da igreja do Pilar. Numa palavrinha simples, mas que vem do fundo do coração do Senhor, o que está sendo essa noite para o Senhor? Essa noite é uma noite para a gente representa a fé, né? A fé católica, da gente participar aqui na Semana Santa, viver esses momentos da paixão de Cristo, né? Do encontro agora de Nossa Senhora com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que traz esperança para a gente, no coração da gente. E é muita fé que a gente tem, por isso que a gente vem aqui participar. Muito obrigado. E agora, Guilherme, coloque para nós o que vai acontecer, porque parece que já vamos dar início ao grande sermão desta noite. Isso mesmo, padre. Então a gente vai acompanhar a partir de agora e convida todo mundo que está acompanhando a nossa programação, a nossa transmissão, para continuar então ligadinhos na TV Aparecida, porque a imagem de Nossa Senhora das Dores já chegou e começa agora o Sermão do Encontro. Todos são convidados a participarem e a refletirem esse momento do encontro de Jesus Cristo com Nossa Mãe, Virgem Maria, no momento do seu Calvário. Vamos acompanhar. Boas-vindas ao nosso querido padre Bruno, que falará para nós. Pela paixão salvadora do vosso Filho, o mundo inteiro recebeu a missão de proclamar a vossa glória. A força radiante da cruz manifesta o julgamento do mundo e o poder de Jesus crucificado. Já celebramos os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e é celebrado o mistério da nossa redenção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, Dom Ricardo, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, Dom Francisco Barroso Filho, bispo emérito de Oliveira, que nos acompanha neste momento. Reverendíssimo Senhor Monsenhor Enzo dos Santos, vigário-geral de nossa Arquidiocese de Mariana, pároco da paróquia Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Ouro Preto, paróquia esta responsável pela organização da Semana Santa deste ano, a quem agradeço o convite e a confiança em mim depositada para proferir este tradicional sermão. Reverendíssimos senhores padres, caros seminaristas, religiosos e religiosas, minha saudação a todas as veneráveis irmandades e ordens terceiras dessa cidade de Ouro Preto, bem como a todas as autoridades civis e militares, a todo o povo ouropretano, visitantes,
todos quantos nos acompanham neste momento pela TV Aparecida, pelas ondas do rádio e pelos canais de comunicação via internet. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, com gritos e hosanas, iniciamos nesse ano jubilar de 2025 os piedosos e solenes atos da Semana Santa. Durante 40 dias, no tempo santo e favorável da Quaresma, tivemos esta bela oportunidade de prepararmos os nossos corações para a celebração da Páscoa. Neste sentido, a Igreja, que é nossa mãe, nossa mestra, nossa educadora na fé, nos convida a atualizarmos e revivermos, por meio da liturgia, os mistérios essenciais da fé cristã. A paixão, morte e ressurreição de nosso divino Redentor. Para nós, que somos genuinamente mineiros, além da liturgia ordinária da Igreja, também queremos expressar, por meio das práticas mais piedosas, aquilo que viveu nosso Senhor. Vivemos, ao longo desses dias, um verdadeiro retiro espiritual. Várias modalidades de oração, vias sacras, orações piedosas, o Centenário das Dores, as várias procissões e demais expressões de fé que falam tão forte ao nosso coração. O documento de Aparecida, ao falar da piedade popular, nos afirma que essa maneira de expressar a fé reflete uma sede de Deus que somente os mais simples podem conhecer. Nessas chamadas para liturgias que fazem nosso coração pulsar, temos uma oportunidade imensa, que é estreitarmos pela piedade popular o nosso relacionamento íntimo e filial com aquele que nos ama, que derrama sobre nós a sua misericórdia e que nunca nos abandona. Hoje, as ruas desta histórica cidade de Ouro Preto transformam-se em ruas sagradas, em Via Crucis. Esta Praça Tiradentes, como espaço público que permite a locomoção das pessoas no seu ir e vir diário, é também o local do encontro, das relações, da comunhão, lugar onde vivemos, lugar onde nos encontramos, onde caminhamos para o trabalho, para a escola, para as casas de parentes e amigos, lugar onde invadimos a vida do outro, nos entreolhamos, lugar das conversações diárias e dos principais momentos que acontecem nessa nossa querida e amada cidade. Esta praça torna-se hoje o palco do justo, perseguido e maltratado, entregue ao ódio das massas. Ouro Preto se torna, durante esta Semana Santa, a importante cidade de Jerusalém. A capital, a cidade santa, a cidade amada e abençoada pelo Senhor. Poderemos, ao longo desses dias, exclamar como o salmista: Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. Que nossas casas e ruas sejam templos a céu aberto, vejam afugentadas e eliminadas as sementes do mal e que possam contaminar o nosso convívio. Que nossas relações feridas, nascidas pelas divisões, que podemos viver por desventura, possam ser superadas por tudo aquilo que viveu e que sofreu nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, abramos os nossos corações para que a palavra divina penetre em nossas vidas como a água em terreno seco. Frutifique como a semente em terra boa. Queira Deus que essa semana maior de nossa fé seja marcada pelo encontro de todos nós com o perdão de Deus, com a sua palavra, com o seu amor, que nos torna livres
e nos faz no mundo instrumentos de Cristo, a serviço da vida e da esperança, para que quando chegar o domingo da Santa Páscoa, possamos, a exemplo de Jesus Cristo, ressurgir para uma vida nova. Assim sendo, irmãos e irmãs, diante de tantas vezes que participamos das piedosas e solenes celebrações da Semana Santa, vamos escutar este sermão como se fosse a primeira vez. Peçamos que o Divino Espírito Santo nos ilumine para que possamos acolher com fé e piedade aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, para acolhermos aquilo que é o mais essencial e que celebramos ao longo dessa semana, mergulharmos no mistério da paixão do Senhor. Só nos abrindo ao Espírito Santo, o dom de Deus, é que nós olharemos para o Cristo com um novo olhar, e Ele nos falará ao nosso coração como a tantos santos que, contemplando o seu amor, trilharam o caminho da conversão. Queridos irmãos e irmãs, hoje aqui nos reunimos para meditar sobre esta cena do encontro de Jesus e Maria a caminho do Calvário. Mas resta-nos afirmar que a vida dos dois é tecida de muitos encontros. Percorrendo as páginas sagradas, encontramos tantos momentos, encontros bonitos que tiveram entre si, tempos de alegria e de festa, momentos de dor e de sofrimento, momentos de esperança. Imaginemos que alegria Nossa Senhora deve ter sentido ao encontrar o seu amado Filho Jesus, curando os doentes, perdoando os pecadores, realizando milagres e sinais, dando um novo sentido, um novo rumo a tantos corações. Tantos encontros significativos, mas nenhum encontro vivido até agora se compara a este que hoje nós viveremos. Quanta dor presenciamos nesta cena. Todavia, pelo amor é que poderemos compreender esta cena. Um dia, conversando com um padre amigo, partilhando as dificuldades que aparecem nesta vida, ele me disse uma frase que levei no coração. O amor é um quadro muito bonito, que tem uma moldura que se chama sofrimento. É impossível amar sem sofrer, mas com amor no coração, nós vamos caminhando, vamos nos esforçando para encontrar a esperança em todos os atos e momentos vividos. Por um momento, nos invade um pensamento. Por que uma mãe sofrer tanto assim? Por que um sofrimento tão grande? Melhor seria que os dois não tivessem se encontrado. Mas, irmãos e irmãs, ai de nós se este encontro não tivesse acontecido. É neste encontro sofrido que podemos dar um sentido novo aos nossos sofrimentos. São instantes eternos no qual mãe e filho trocam olhares. Neles estão resumidos todos os olhares de sofrimento de todos os homens e mulheres da terra em todos os tempos. Onde sofre um ser humano, Cristo continua a sofrer nele. Aonde chora alguma mãe, Maria continua a chorar nela. O nosso Deus, Ele não está fora da nossa realidade humana. Pelo contrário, Ele entra na nossa história, se encarna, caminha ao nosso lado, come do nosso pão, chora as nossas lágrimas, alegra-se conosco, nos dá força e alento em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes, diante dos percalços da vida, a primeira coisa que nós falamos é que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. Não, irmãos e irmãs, não podemos falar esta frase nem de brincadeira. Deus é nosso amigo, é nosso irmão. E nas palavras do venerável Papa João Paulo I, Deus nos ama com amor de pai e ternura de mãe. Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele escolhe cada um de nós
para sermos seus discípulos. Acima de tudo, sermos seus amigos. Nós não estamos neste mundo por acaso, mas para sermos testemunhas do seu amor em todos os momentos da nossa existência. Irmãos e irmãs, convido a voltarmos os nossos olhos para a imagem de Nossa Senhora das Dores. Maria é o retrato da humanidade sempre amada, querida e conquistada por Deus. Nela, Deus Pai encontrou a resposta decisiva para toda a humanidade. O seu sim, o seu abandono nas mãos daquele que a escolheu, a ponto de dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, Maria não podia imaginar tudo o que aconteceria mais tarde. Bastava apenas a sua resposta: sim. É como se ela dissesse: Senhor, eu assumo a minha missão. Não sei como será o futuro, muito menos o que acontecerá com meu filho, mas eu assumo a missão de ser mãe. Hoje, nós podemos constatar uma grande verdade. A alegria e o amor fiel da Mãe de Deus transformaram-se em dor. Maria não temeu as consequências do amor em sua vida e por isso permaneceu fiel até o fim. São Boaventura diz que Nossa Senhora passou a noite que precedia a paixão de seu filho sem tomar descanso e em dolorosa vigília. Quando chegou a manhã, alguns discípulos de Jesus vieram a esta aflita mãe. Um contava os maus tratamentos feitos a seu filho na casa de Caifás. Outro discípulo os desprezos que recebeu de Herodes. Outro ainda a flagelação e a coroação de espinhos. Numa palavra, cada um dava a Maria uma nova informação, cada qual mais dolorosa, verificando-se nela o que Jeremias tinha predito em sua profecia: não há quem a console entre todos os seus queridos. Veio finalmente São João, o discípulo amado, e lhe disse: teu filho já foi condenado à morte, e já saiu levando ele mesmo a cruz para ir ao Calvário. Vem, se o queres ver, e dar-lhe o último adeus em alguma rua por onde tenha de passar. Ao ouvir isso, Maria parte com João, e pelo rastro de sangue de que estava a terra borrifada, conhece que o seu filho já por ali tinha passado. A mãe aflita toma por uma estrada mais breve e coloca-se na entrada de uma rua para se encontrar com o aflito filho. Mas eis que já depois de terem passado os instrumentos e os ministros da justiça, Maria levanta os olhos e vê um homem todo cheio de sangue, cheio de chagas, dos pés até a cabeça, com um feixe de espinhos na cabeça e 2 pesados madeiros sobre os ombros. Olha para ele e quase não o conhece, dizendo então novamente como o profeta Isaías: nós o vimos e não havia nele formosura. Alguém teria feito caso das lágrimas daquela mulher na via dolorosa? Alguém teria consolado aquela aflita mãe? Mas finalmente o amor o faz reconhecer, e o filho, entre olhares dolorosos, com que tantas flechas foram então transpassadas aquelas almas amantes. Ao contemplarmos a Senhora das Dores, peçamos ao Pai que nos dê a coragem suprema de amar. Impulsionada pelo amor, Maria acompanhou os passos de seu filho e não o abandonou na hora de sua paixão. Estamos diante de um reencontro trágico, acontecido não mais em Belém ou nos arredores de Nazaré, onde Jesus vivera a sua infância, mas em Jerusalém, a cidade que mata os seus profetas, rejeita claramente a oferta de salvação trazida por Jesus Cristo. Pelas ruas dessa cidade, acontece hoje o reencontro de 2 pessoas, mãe e filho,
que jamais se separaram, mesmo quando estavam distantes fisicamente. Um reencontro que Deus reservara para o seu Filho amado. Um encontro que serviria de alento e de esperança para Jesus naquela hora. Foi precisamente para esta hora que Jesus Cristo veio ao mundo. Irmãos e irmãs, queremos consolar Maria em suas dores. Não temos outro caminho senão a enxugar as lágrimas uns dos outros e correr apressadamente ao encontro dos irmãos mais necessitados. Devemos ajudar tantas mães que vivem uma verdadeira angústia em seu coração. No silêncio, vivem uma verdadeira amargura, sofrendo por causa do matrimônio, por causa dos filhos, sofrendo por não verem seus sonhos sendo alcançados. Irmãos e irmãs, não há encontro com Deus sem encontro com o próximo. De fato, o termômetro para saber o nosso grau do amor a Deus e aos irmãos é exatamente amarmos os mais fracos e pecadores. É nossa capacidade de enfrentar e aliviar os sofrimentos alheios. E nesse caminho, nós não precisamos fazer muito, não precisamos falar muito, precisamos apenas acolher, ouvir, dar atenção e ajudar se necessário. Não sejamos frios, irmãos, amados por Deus, amemos os nossos irmãos. E me valho neste momento dessa poesia atribuída à Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, amor que promove, e isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Deixemos que Nossa Senhora enxugue as nossas lágrimas, que ela compartilhe conosco o perfume da bondade que se derrama do seu coração materno, conforto que alivia, que cura, bálsamo que conforta e renova as nossas esperanças diante das provações. Permitamos, irmãos e irmãs, que Nossa Senhora das Dores nos ensine a combater todo tipo de violência e de ameaça à integridade do ser humano. Que ela cuide dos nossos jovens, mostre a eles que o caminho de Deus vale mais a pena do que qualquer outra coisa que o mundo os oferece. Ao carinho de Nossa Senhora, a sua materna proteção, confiemos os deficientes físicos e mentais, os doentes e as pessoas deprimidas, todos os injustiçados. Maria vem ao encontro dos desempregados, daqueles que lutam por respeito à sua cor e raça, pelo direito à moradia, à saúde, educação, emprego e salários dignos. A Senhora das Dores vem hoje ao nosso encontro derramar sua bondade sobre as famílias divididas, sofridas, que falta o diálogo e o perdão. Convido para que possamos agora estender nossas mãos em direção a Nossa Senhora e rezemos juntos. Ave Maria. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Convido agora a voltarmos o nosso olhar para a imagem do Senhor, bom Jesus dos Passos. Ele não tem nenhuma aparência, formosura ou beleza. É o Cristo sofredor, esmagado pelo peso da cruz e de nossos pecados. Esta belíssima imagem que trazemos em procissão, nós a chamamos de Senhor dos Passos e faz-nos recordar a dinâmica daquele que é
Emanuel, Deus conosco. Amor que envolve a nossa história e nos revela a verdadeira face de Deus. Eis estampado, irmãos e irmãs, o modo como Deus age. Ele sempre caminha ao nosso encontro. Seus passos são dados sempre na direção da pessoa humana e a sua ternura abraça toda a criatura. Irmãos e irmãs, que mal ele fizera? Não é ele que São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, disse que passou pelo mundo fazendo o bem? Não foi ele que ressuscitou o filho da pobre viúva de Naim, já a caminho da sepultura? Que curou uma infinidade de doentes e de endemoniados? Não foi ele que ergueu do pó o irmão de Maria e Marta, Lázaro, sepultado há mais de 3 dias? Não é este mesmo Jesus, aquele que pelas estradas da Samaria curara os 10 leprosos? Não é ele que só trouxera palavras e gestos de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão e de paz? Esta cena, caríssimos, nos mostra de modo intenso e verdadeiro aquilo que rezamos a cada primeira sexta-feira, no desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. Ó Jesus, bem dissestes, que recebeis dos homens ingratidões, frieza e desprezos. O seu corpo está ferido, machucado pela violência dos soldados de Pilatos. Desfigurado, vítima da prepotência daqueles homens, Jesus, com a cruz às costas, se põe em direção ao lugar de sua morte. Segue pelas ruas de Jerusalém, por entre as pessoas vai passando. Alguns curiosos se perguntam: quem é esse? O que andou aprontando? Outros não lhe dão um pingo de confiança, são indiferentes, estão preocupados consigo mesmos, com seus próprios interesses. Desconhecem que aquele homem, Jesus de Nazaré, é o Salvador, é o Redentor de toda a humanidade. Mas, irmãos e irmãs, é bom ter em mente que os inimigos de Jesus poderiam ter matado em qualquer momento de sua missão, em qualquer lugar onde estivesse. Mas a sua condenação, a sua morte, foi premeditada, foi tramada. O lugar deveria ser Jerusalém, a capital, a cidade santa. O momento deveria ser a festa da Páscoa, onde muitas pessoas se reuniram. Poderiam ter assassinado Jesus de muitas formas, mas o modo escolhido foi a morte de cruz, o que era de pior que poderia acontecer para um judeu. Não só pela dor intensa, mas porque todo o povo acreditava que a morte de cruz era um sinal de maldição. Como nos diz a lei de Moisés: maldito aquele que for suspenso no lenho, maldito o que for suspenso no lenho da cruz. O condenado era tido pelo povo como um homem rejeitado por Deus, e para os inimigos de Jesus não poderia ter coisa melhor. A condenação à morte de cruz e os inúmeros castigos no caminho do Calvário seriam a prova definitiva de que ele não era o Messias, era um farsante. Matando Jesus na cruz, eles matavam não somente a sua pessoa, mas toda a sua mensagem, apresentando-o ao povo como um maldito, um rejeitado por Deus. Contemplamos nesta noite um servo sofredor, vivendo um sofrimento atroz. Os soldados esperavam de Jesus gritos de dor, de desespero. Era comum que os condenados proferissem palavras de ódio contra os soldados, que amaldiçoassem os seus algozes e xingassem de maneira descontrolada. Mas a atitude de nosso Senhor foi para cumprir a profecia. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Da boca de Jesus
não saem palavras de recriminação, de vingança, de maldição ou blasfêmia. Ele faz o que sempre ensinou. Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Ele tinha ensinado com palavras, mas agora nos ensina com a prática. Carregando a cruz, Jesus vive o que havia ensinado ao longo de toda a sua vida pública. Ele que mostrara a Pedro e aos discípulos a necessidade de perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre que nos sentirmos ofendidos. Ele que pregara o amor até mesmo aos inimigos, o amor universal e sem exclusões. Agora carrega a cruz, nos dando o exemplo e pedindo ao Pai pelos seus perseguidores, por todos e cada um de nós, pecadores. Jesus permanece fiel à sua palavra, ao seu ensinamento. Mesmo na hora das trevas, mesmo quando paga o preço altíssimo do martírio, por todo o bem que fizera. Nós nos identificamos neste tempo da Semana Santa com a dor de Jesus. Mas quanta ingratidão, pois quantas vezes nosso Senhor passa ao nosso lado, em nossa vida, na pessoa de nossos irmãos e irmãs, e nós não fazemos caso dele. Quantas vezes o louvamos com os lábios, mas com o coração distante. Quase sempre o admiramos, sem nunca imitá-lo. Lembremos-nos de suas palavras. O que fizeres ao menor dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Nesta imagem tão bela do Senhor dos Passos, contemplamos o rosto de um Deus que nos leva a sério e nos ama muito, a ponto de dar a sua vida por nós. É impossível contemplá-lo sem nos recordarmos de uma grande verdade. Ele se fez fraco com os fracos, assumiu nossa condição humana em tudo, menos no pecado, e por isso só Ele consegue nos colocar de pé quando vacilamos e caímos pelos caminhos e descaminhos da vida. Ao contemplar a imagem do Cristo sofredor, vem à nossa mente aquele forte e suave convite que um dia Ele fez aos seus discípulos e hoje a nós. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eis, irmãos e irmãs, um verdadeiro programa de vida e de conversão para todos nós. Tomar a cruz, esta é a dinâmica da vida, esta é a atitude de um verdadeiro cristão. A sua cruz, meu irmão, minha irmã, pode ser um membro da sua família, pode ser uma enfermidade, pode ser o seu emprego, pode ser algo na sua vida que você tem que mudar e não tem coragem. Jesus não abandona a sua cruz, pelo contrário, segue até o fim, como uma ovelha que é levada ao matadouro. Dom Helder Câmara, um santo dos nossos dias, sempre exortava os seus fiéis a carregarem a cruz com fineza e elegância. Irmãos e irmãs, vamos tentar não murmurar com as cruzes da vida, mas vamos carregá-la com elegância. A cruz não é o final de tudo. Não façamos pirraça com Deus, tempestade em um copo de água, pois pela cruz nós chegaremos às glórias da ressurreição. Creia nisso e a sua vida vai mudar. Afinal, o verdadeiro discípulo é aquele que não se afasta nem um pouco do caminho do Mestre. Quem faz um encontro verdadeiro com Jesus é capaz de transformar o mundo. Precisamos levar Jesus Cristo às pessoas. Precisamos levar essa presença real do Cristo em nós, por meio de nossos gestos e palavras. Diante da cruz do Senhor dos Passos, somos convidados a olhar dentro do nosso coração, a fazermos uma revisão de nossa vida, percebendo quantas e quantas vezes nós nos afastamos do caminho proposto por Jesus.
Insistimos em velhos e conhecidos caminhos que nos levam ao pecado, que apenas nos paralisam diante da vida abençoada que o Senhor nos oferece. Irmãos e irmãs, deixo-lhes um conselho nesta noite. Nada vai mudar se você não mudar por primeiro. O verdadeiro encontro com Jesus Cristo deve nos levar à conversão de vida, a trazer em nosso coração os mesmos sentimentos de misericórdia e de perdão, tão próprios do coração de Deus. Deve nos ajudar a vencer as diferenças, as inimizades, a refazer a convivência anteriormente fraterna e amiga, não somente na família, mas também nos espaços de trabalho e na convivência social. Meu irmão, minha irmã, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Assuma como bom propósito para essa Semana Santa a reconciliação com Deus e com os irmãos. E para fazer isso, nós não precisamos ir longe. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus lá na sua casa. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus no seu emprego. Seja um verdadeiro discípulo aonde você estiver, mesmo com todas as pessoas que se aproximarem de você. Na cruz de Jesus, contemplamos o amor maior que vence a violência, que vence o pecado, a injustiça e que gera vida em abundância, trazendo à humanidade a salvação e a paz. A cruz aponta-nos a obra da reconciliação que Jesus veio realizar em favor da humanidade. Por isso, convido a repetirmos esta oração poderosa que brota do coração do Mestre Jesus. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu estou aqui, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Saiu agora da o nosso dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos e irmãs, à luz desta cena dolorosa que temos diante de nossos olhos, percebemos que o sofrimento se transforma em grande possibilidade de encontro com Deus e com os irmãos. Sim, irmãos e irmãs, o sofrimento nos aproxima de Deus e uns dos outros. Há um ditado que diz que nem sempre aprendemos pelo amor, mas sim pela dor. Esta é a lição deixada a nós por Jesus e Maria, mãe e filho. Não é possível amar sem sofrer, ainda que seja possível sofrer sem amar. Sofrimento sem amor é desperdício. Sofrer de amor e por amor é participar da redenção do mundo. Irmãos e irmãs, piedosamente, acompanhemos um momento tão aguardado nesta noite, o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da Senhora das Dores. Como diria Dom Belvino, encontro de amor e de dor, amor de tanta dor, dor de tanto amor. Devotamente, deixemos que se aproximem estas sagradas imagens. Vem, Senhor dos Passos, vem, Senhora das Dores, mostrem a cada um de nós que o amor verdadeiro vence e ultrapassa todas as barreiras. Nos ensinem a lição nunca suficientemente aprendida de que a vida é a arte do encontro. Aproximai-vos, mesmo diante de todos os desencontros da vida. Nos ensinem a importância de nos encontrarmos com Deus e com os irmãos, mesmo com todas as barreiras e obstáculos que a vida nos apresenta. Fixemos os nossos olhos neste encontro mais dramático, jamais vivido no cenário dessas ruas. Silenciosamente, procuremos nos envolver neste mistério do Deus que vem ao nosso encontro.
Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele se deixa invocar. Invocai-o, encontrai-o com o Senhor. E no instante de profundo silêncio, contemplando este encontro do Senhor com sua mãe, façamos a nossa oração. Irmãos e irmãs, seria melhor que nossos olhos se fechassem para não presenciar esta cena tão cruel. Que nossos ouvidos se tampassem para não ouvir as blasfêmias daqueles que com ele seguiam para o Calvário. Mas que o nosso coração não perca nenhuma sensibilidade para não sentir a dor que corta, a dor que dilacera o coração desses dois justos. Eles se entregaram totalmente por nós num gesto sublime de doação e de amor. Ele, o Redentor da humanidade, quem fez os nossos pecados. Ela, a corredentora, aquela que pelo seu sim incondicional aos planos do Pai, possibilitou que a redenção pudesse ser realizada. Irmãos e irmãs, eis Jesus e Maria unidos no caminho do Calvário. Na verdade, Jesus e Maria se encontram porque nunca haviam se separado. Encontram-se porque ambos foram atraídos pela cruz da redenção. Encontram-se porque na hora mais dolorosa do caminho do Calvário, Jesus necessitava da companhia revigorante de sua mãe. É este o amor maior, o amor que dá vida, o amor renúncia, o amor entrega, o amor doação. É este o amor que salva o mundo, o amor que nós queremos que seja gravado em nossos corações, para mudar o nosso jeito de ser e de viver. O encontro com Jesus e Maria é caminho de comunhão. Retiremos de nossa vida o pecado, a violência, o egoísmo e a maldade. O encontro de Jesus e Maria é caminho de solidariedade. Sejamos presença de qualidade junto aos mais sofredores e necessitados. O encontro com Jesus e Maria é compromisso de buscar o Cristo vivo nos evangelhos, na palavra de Deus, nos sacramentos e, sobretudo, na Santa Missa, a oração principal do cristão. Irmãos e irmãs, daqui a pouco nós vamos continuar esta piedosa procissão, acompanhando Jesus, que simbolicamente se dirige ao Calvário para a sua entrega definitiva ao Pai. Renovemos no coração a esperança na vitória pascal e a certeza de que com Ele também nós venceremos a dor, os sofrimentos, as lutas e trabalhos da vida. Se com Ele sofremos e morremos, com Ele viveremos e ressuscitaremos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Assim seja. Amém. Eu ouvido essas palavras que tocaram o nosso coração e que nós levamos para a nossa vida, nós ainda ouvimos mais um momento de lamento. Nós vamos ouvir o canto da Verônica, aquela que proclama e anuncia: ó vós que passais pelo caminho, vede se existe uma dor igual à minha dor. E nós a recebemos, nós acompanhamos o seu canto e nós choramos com a Verônica. Essa aqui.
E nós acompanhamos agora Maria, seu filho Jesus, fazemos a nossa procissão, fazemos a nossa caminhada de fé e choramos com ela, com ele. E pedimos que nossas lágrimas se unam às lágrimas de Maria e de Jesus e nós sejamos também, para nossos irmãos e irmãs, aqueles que sustentam, amparam, ajudam, fortalecem e conduzem na caminhada. Façamos a nossa caminhada de fé. Tá aí, acompanhamos então agora o sermão do encontro direto da cidade de Ouro Preto. Acompanhamos aqui a fala, a reflexão, o sermão feito pelo Padre Bruno no centro da cidade. E a gente vê agora então essa procissão que segue caminhando por ruas e ladeiras aqui da cidade de Ouro Preto. É porque a procissão, como a gente falou desde o início da nossa transmissão, começou lá no meio da tarde, às 16 horas, com a celebração da Santa Missa. As duas imagens vieram então em procissão para esse momento que nós pudemos acompanhar aqui. E agora, com o fim do sermão do encontro, há essa sequência da procissão em direção à Basílica de Nossa Senhora do Pilar, onde haverá então uma reflexão sobre o Calvário e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu volto a falar agora com o Mauro, que tem nos ajudado a entender um pouco a vivência da Semana Santa aqui. Mauro, queria que você, de maneira resumida, para a gente concluir aqui a nossa transmissão, falasse um pouco dos próximos passos, então, como segue a programação e a vivência dessa semana maior da nossa igreja aqui na cidade de Ouro Preto, a partir dessa celebração. Então, terminando nesta noite, com o Sermão do Calvário na Igreja do Pilar, após participarmos deste momento tocante do encontro de Jesus e Maria aqui na Praça Tiradentes, superlotada, com participação dos fiéis, dos visitantes, das irmandades, ordens terceiras. Nós seguimos com uma vasta programação durante essa semana. Dentro do Tríduo Pascal, na quinta, sexta e sábado, nós teremos algumas atividades paralitúrgicas aqui na cidade. Na quinta-feira santa, após a cerimônia do lava-pés, cerimônia externa no adro da Igreja de São Francisco de Assis, às 23 horas, teremos a cerimônia da procissão do fogaréu. É uma tradição que foi resgatada em nossa cidade, há mais de 100 anos que não se fazia, foi retornada em 2019. É a cerimônia da prisão de Jesus após a traição na última ceia. O Senhor é aprisionado nas suas centrais da cidade, acompanhado de vários figurantes conduzindo suas tochas, correndo pelas ladeiras de nossa cidade. Na sexta-feira também temos a cerimônia do descendimento da cruz e a procissão que segue toda a noite pelas nossas cidades. Ela atravessa a cidade, saindo do Antônio Dias até o Pilar e retornando, encerrando no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. No sábado, como de costume, em nossa cidade, a confecção dos tapetes em preparação para a procissão solene do Santíssimo Sacramento no domingo da Ressurreição. A partir das 22 horas nós estaremos pelas ruas centrais da cidade fazendo esse tapete, usando materiais como serragem, flores. Esse ano, com inovação também, vários artistas já estão se organizando para ocuparem determinados pontos deste tapete na cidade. E no domingo,
após a missa das 7 da manhã, a solene procissão conduzindo o Santíssimo Sacramento, Jesus ressuscitado pelas ruas de nossa cidade, encerrando a nossa Semana Santa no ano de 2025. Ou seja, a programação não falta para aqueles que assistiram esse momento tão bonito com a gente aqui na TV Aparecida e que se sentiram tocados, motivados a conhecerem a cidade, essa experiência da vivência da Semana Santa por aqui. E claro, o principal é esse convite para que todos, né, aqueles que puderem vir a Ouro Preto, mas aqueles que não podem, em suas comunidades, suas paróquias, em seus santuários, participem das celebrações da Semana Maior para a nossa igreja. Mauro, obrigado pela participação com a gente. Uma ótima e abençoada Semana Santa para você. Nós que agradecemos essa cobertura deste ato tão maravilhoso, tão tocante para toda a nossa comunidade ouropretana e refazemos este convite. Venham para Ouro Preto, venham participar conosco. A programação extensa e esperamos que todos venham e possam usufruir disso que a nossa cidade oferece. Tá certo, Mauro, obrigado mais uma vez. E olha, agora a gente volta a falar com o Padre Mauro Vilela, que segue acompanhando aqui na Praça Tiradentes a repercussão desse momento tão especial vivido pela igreja local aqui na cidade de Ouro Preto. Padre Mauro, com o senhor. Muito bem, meus queridos, que celebração maravilhosa, que sermão tocante, tocou no seu coração, tocou no meu. Estou aqui com o Monsenhor Enzo. Monsenhor Enzo é o vigário-geral da Arquidiocese de Mariana. É também o pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Ele está aqui conosco. Obrigado, Monsenhor, por nos receber aqui na sua cidade de Ouro Preto, nessa belíssima noite abençoada. E gostaria que o senhor dissesse para os nossos telespectadores a emoção do senhor de conduzir e preparar essa belíssima celebração. É sempre um desafio para nós, porque é uma celebração e uma semana muito cheia de muita emoção e de tanta coisa a ser preparada. Mas, graças a Deus, é tanta gente que colabora e ajuda. E uma coisa bonita é que as duas paróquias de Ouro Preto, Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da Conceição, se unem para fazer acontecer esses momentos tão especiais. Momento de fé, momento de ver e momento de viver aquilo que nós vemos. Transformando tudo isso em mensagem para a nossa vida, para levar para o nosso coração, como falou o nosso pregador. Monsenhor Enzo, os nossos amigos estão acompanhando ainda imagens da procissão. O senhor podia contar para nós o que acontece com o encerramento dessa procissão? Para onde estamos indo com as imagens? Agora nós seguimos para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, onde fazemos o encerramento, e no momento em que chegarmos lá, quando as imagens forem depositadas, nós teremos o sermão, outro sermão, que é o Sermão do Calvário. Quem vai pregar para nós é o padre Fabiano Alves de Assis, que é o chanceler do arcebispado. Então é mais uma mensagem para lembrar que o encontro ainda vai até o Calvário e segue adiante com Maria e com Jesus. Aproveitando que nós estamos iniciando uma semana maior da nossa fé, a Semana Santa, eu gostaria de pedir ao senhor que falasse aos nossos telespectadores e deixasse aquela mensagem de Páscoa antecipada. Nós vivenciamos nesse momento aqui o encontro, a dor, o sofrimento. Daqui a pouco vamos ver a morte, mas a gente sabe que a morte não foi a última palavra. Quem deu a última palavra foi a vida e foi o amor. E é esse amor que nos anima, que nos reanima. E por isso, nós desejamos desde já a todos e a todas uma feliz e santa Páscoa. Renovados pela força de Deus, ungidos pela ação do Espírito Santo e vivendo aquilo que o Filho nos ensinou, com certeza nós acertamos o caminho e fazemos o que é bom para fazer acontecer o reino de Deus e o que é bom para todos nós. Feliz e santa Páscoa para todos. Monsenhor Enzo, muito obrigado por o senhor nos receber aqui nessa belíssima Ouro Preto, nessa noite memorável. Sem dúvida alguma, foi uma celebração riquíssima e todos os nossos telespectadores gostaram bastante e ajudou a gente a refletir um pouquinho sobre a fé, sobre essa noite abençoada. E aí eu pediria que o senhor nos desse a sua bênção. E pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe, aqui invocada com tantos títulos, mas especialmente na nossa paróquia, Senhora da Conceição, nós pedimos a ela, e também contando com a intercessão de São José, que cuida da nossa família, pedimos a Deus que abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso, meu querido. Você acompanhou e vai continuar acompanhando mais um pouquinho as belíssimas imagens dessa procissão que desce essas ruas
ruas de Ouro Preto. Ouro Preto, uma cidade muito histórica, uma cidade de fé, uma cidade que nesta Semana Maior, nesta Semana Santa, acolhe tantos peregrinos, tantos turistas que vêm aqui experimentar a fé. Muito obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau!